Como sem bateria? Puta que pariu. Uma coisa que eu sempre achei importante de fazer é procurar mostrar documentos quando eu estou falando sobre um período. Então, eu separei aqui um pedacinho da epopeia de Gilgamesh, que a escrita dela é anônima, não se sabe dizer quem escreveu, existem teorias. E olha que interessante, a forma de escrita distinta deles nos permite também reconhecer aspectos de um período. Se liga, Enlil da Montanha, pai dos deuses, havia decretado o destino de Gilgamesh. Por isso, Gilgamesh teve um sonho, e Enkidu disse: o significado do teu sonho é o seguinte: o pai dos deuses te deu um trono, reinar é teu destino, a vida eterna não é teu destino. Por isso, não fique triste, não te atormentes, nem te deixes oprimir por causa disso. Ele te deu a supremacia sem paralelo sobre o povo. Se garante a vitória nas batalhas, de onde não escapam fugitivos. Não abuses deste poder. Sê justo com teus servos no palácio. Fazer justiça perante Shamash. Então, aqui você vê já a referência de nomes de várias divindades, o que reforça aquela ideia do politeísmo. Mas outra coisa importante que fica muito clara nesse trecho é o aspecto do rei ser entendido como representante dos deuses e não como uma encarnação dos deuses. Por isso que eles falam, aqui no trecho se fala, a vida eterna não é o teu destino. Então você tem os deuses ao seu lado, mas você não é um deus. Isso daí reforça esses aspectos de como funciona essa teocracia dos sumérios, ou melhor, funcionava, né? Posteriormente aos sumérios, a gente tem registros também, dentre outros povos, dos acadianos. Por que eu decidi falar dos acadianos? Na verdade, eu nem vou me detalhar muito sobre a sociedade e tudo mais, mas o objetivo é mostrar que a cultura dos sumérios, ela começou a se expandir, ela começou a influenciar diversas outras sociedades. E o politeísmo deles também foi uma influência direta para a formação de politeísmo em outros lugares. E os acadianos são um exemplo disso com esse documento que eu estou aí apresentando, que é um selo. Em novembro de 2014, eu descobri o site do British Museum e eu fiquei encantado. E lá eu encontrei um selo acadiano cilíndrico. Nem sabia que existia nesse formato. E achei assim interessantíssimo. Eu queria colocar na minha aula, só que a imagem estava com uma qualidade muito baixa. Então na época eu mandei um e-mail para eles e eles me responderam, enviaram a imagem com as condições de uso e tal. Fiquei super feliz. Então essa imagem aí é a imagem desse cilindro, que você tem ele à direita, e à esquerda o que você vê é uma impressão em argila contemporânea. Eles pegaram e fizeram essa impressão para ver o que é a imagem que aparece ali. E é legal que esse documento ele pode mostrar muita coisa. Esse selo foi datado entre 2360 e 2180 a.C. E no centro, o que você pode ver é a representação de Shamash, ou o nome sumério desse deus era Utu, que era o deus Sol. Inclusive você vê os raios de sol saindo dele e ele segura uma serra na mão. Essa serra foi interpretada pelos arqueólogos como uma possibilidade para ele serrar as montanhas e passar, ou um símbolo do papel dele como juiz entre os deuses. À esquerda do Shamash você vê de pé Ishtar, que em sumério o nome dessa deusa seria Inanna. E além disso você pode ver essa árvore, que é uma representação possivelmente da ideia de vida para eles, e também o que parece ser uma representação de Gilgamesh, que segura o seu arco, e o leão, que são símbolos associados à sua lenda, né? Gilgamesh sempre foi considerado um grande guerreiro e para eles, a ideia de um grande guerreiro era aquele que suplantava os leões.
É daí que vai vir a ideia de ser forte, corajoso como um leão. Tem toda uma origem aí, né? Acima você pode ver também um pássaro voando. Esse pássaro é uma representação de Anzu. Ele teria sido o pássaro que na história, na lenda original, teria roubado a tableta do destino e depois Gilgamesh que foi buscar recuperar essa tableta. Também você pode ver Ea, que em sumério seria o Enki. E ele é um deus associado à natureza, à água, né? Tanto que você pode ver dele saindo água com os peixes, né? A fartura, o alimento. E à direita de Ea, você pode ver o deus de duas faces, que seria como um mensageiro, e o nome dele é Ishmut. Esse povo que se estabeleceu na região mais ao centro da Mesopotâmia, eles se estabeleceram por volta de 2300 a.C., e quando houve o reinado do famoso Sargão I, que é citado inclusive na Bíblia, né? Depois disso, eles passaram por disputas internas e, por fim, acabaram sendo invadidos, conquistados, e aí você já sabe. Já de 2000 a.C. a 1750 é o período que consta do primeiro Império Babilônico, que teriam originado dos Amoritas, que são povos que vieram da região do deserto da Arábia, estabeleceram a sua capital, Babilônia, e ali se formou um grande centro urbano que virou o eixo econômico daquela região, tanto um eixo econômico como cultural. Por que é muito importante quando a gente fala do primeiro Império Babilônico? Porque foi durante esse período que houve o governo de Hammurabi. E Hammurabi, ele é considerado o mais importante rei desse período porque ele unificou pela primeira vez politicamente a Mesopotâmia e ele elaborou o primeiro código de leis escritas. Na verdade, ele não elaborou porra nenhuma. Na verdade, isso são tradições que vinham já sendo construídas, e o que aconteceu foi que Hammurabi compilou, colocou tudo escrito numa estátua. Também ele que introduziu uma reforma religiosa, introduzindo o culto a Marduk. Marduk, que era entendido como o Deus criador de toda a humanidade, e era o Deus que tudo ouve e tudo vê, porque ele tinha 4 olhos, ele tinha 4 ouvidos, ele tinha língua de fogo, e ele era também o criador do tempo. O que daria uma puta de uma análise filosófica. Seria lindo ver sei lá, o Clóvis de Barros falando sobre isso, seria legal pra caralho. Então, além do Código de Hammurabi, foi durante o governo dos babilônicos que você tem também um baita de um desenvolvimento da matemática. Sim, os babilônicos eram famosos por isso, e tem até um documentário muito bom sobre história da matemática. Quem fala que é muito bom não sou eu não manjo porra nenhuma. A única coisa que eu lembro do documentário é que os babilônicos eles contavam utilizando os nós dos dedos e que eram, se não me engano, múltiplos de 6, era uma coisa diferentona. Mas minha irmã, que é engenheira, eu mostrei pra ela, ela se interessou, assistiu inteiro, achou super legal. Eu achava muito louco que ela assistia o documentário com uma calculadora científica na mão, e aí o cara falava, às vezes ela pausava, fazia uns cálculos, beleza. Eu não entendia porra nenhuma, infelizmente eu sou um analfabeto funcional em matemática, vergonhosamente. Muitos dos blocos que temos hoje não são documentos oficiais, mas exercícios de crianças. São relíquias incomuns que nos dão uma ideia rara de como os babilônios lidavam com a matemática. Esse é um livro escolar de geometria do século XVIII a.C. e vocês podem ver que há várias figuras nele. E embaixo de cada figura há um texto que dá um problema sobre ela. Por exemplo, esse aqui diz: eu desenhei um quadrado com 60 unidades de comprimento e dentro fiz 4 círculos. Quais são as suas áreas? E esse pequeno bloco aqui foi escrito pelo menos 1000 anos depois do outro bloco. Mas tem uma relação bem interessante com ele. Ele tem também 4 círculos dentro de um quadrado mal desenhado. Mas não é um livro, é um exercício escolar. O adulto que ensinava dava isso ao aluno como exemplo de dever de casa ou uma coisa assim. É claro que
não haveria de se manter estabilidade ad infinitum, né, para sempre. Então começaram a ocorrer rebeliões internas de povos que não aceitavam o governo, a cobrança de tributos, consideravam abusiva, e também começaram a acontecer invasões. Isso daí enfraqueceu muito o império e aí ele foi se fragmentando cada vez mais e deixando por fim de existir. Que eu tenho que falar umas coisas aí que são básicas quando a gente fala sobre a antiguidade. O Código de Hammurabi é uma delas. O Código de Hammurabi ele seguiu um princípio que é chamado de princípio de Talião. O pessoal fala olho por olho, dente por dente. Sim, havia isso também. Mas o importante de entender aqui é que esse sistema legislativo, o princípio de Talião, ele previa uma compensação por um ato. Era mais do que a ideia de olho por olho, dente por dente. Era a ideia de, se você faz uma merda, você vai ter que pagar por isso de alguma maneira. E nem sempre você tinha que dar um pedaço do teu corpo. Vamos falar, um tipo de merda que podia acontecer e é previsto dentre os artigos do código, é se por sua culpa o dique do canal de irrigação do seu vizinho estourar. E aí ele perdeu a água, mano, aquela água que tinha que ser utilizada para irrigar a colheita dele. Acabou com a colheita da pessoa. E aí? O que você vai fazer? Aí você vai ter que compensar. O que você tem que fazer? Por exemplo, você tinha que sustentar a família desse vizinho até a próxima colheita. O princípio de Talião, então, ele prevê uma sanção compensatória. Olha só, falando difícil, sanção quer dizer uma punição, tá legal? Ele abrangia também diversos aspectos da sociedade. O comércio, previa a questão de propriedade, herança, direitos da mulher já eram previstos ali, família e escravidão, tá legal? E, inclusive, vocês vão ver que depois existem até semelhanças, existem outros povos que vão pegar aspectos dessas leis, vão se apropriar disso para eles. Aí a gente entra pelo Império Assírio, que teria durado entre 1300 a.C. e 612. Mano, os assírios eram sangue no zóio. Esses caras eram assustadores. Aí você tá vendo uma imagem que seria a porta de entrada do palácio de Khorramshahr. Não sei como fala essa merda. Percebam que é a entrada de um palácio que está no British Museum, na Inglaterra, em Londres. Então, perceba isso. Como que esse negócio foi parar lá? Esse é o tipo de questionamento que você tem que ter em mente. Durante o século XIX, conforme a historiografia se desenvolvia, a arqueologia, haviam muitas pessoas ricas da Inglaterra, desses lugares. Eles faziam viagens até essas regiões e aí, quando eles encontravam um sítio arqueológico, eles literalmente desmontavam, levavam tudo embora e remontavam no museu. Então, esse é o tipo de coisa que você vai encontrar em tudo quanto é museu por aqui na Europa. É uma coisa doida. Os assírios, esses caras eram sangue no zóio, mano. Essa galera era rock and roll. Eles se estabeleceram na região ao norte da Mesopotâmia, que é uma região mais montanhosa, e era uma região também rica em madeira e minério, principalmente minério de cobre e ferro. Véi, ferro era o top da tecnologia na época. A capital desse povo era a cidade-estado, lembra? Conceito de cidade-estado, retomando, beleza? Autonomia política, econômica, ok. A cidade-estado de Assur. E a base da economia dos assírios era o pastoreio, o comércio e sim, saques. Esses caras, eles atacavam com uma violência enorme os adversários. Eles também foram responsáveis por desenvolver o que seria, por alguns autores, é considerado uma espécie de primeiro sistema, um protótipo de sistema bancário. Então, o militarismo foi a principal característica dos assírios. E esse povo, ele contava com tecnologia completamente nova, que eram as armas de ferro muito mais resistentes. As armas dos inimigos quebravam literalmente lutando contra eles. E eles também tinham
um poder a mais, que era o domínio dos cavalos. Eles tinham cavalaria. E, hoje você não está acostumado a ver isso, mas a cavalaria foi um elemento militar fundamental de controle de diversos grupos. Até mesmo na Primeira Guerra Mundial, a cavalaria também foi muito utilizada. Os poloneses tinham uma cavalaria muito poderosa, os sardos, né? É histórica deles. Mas se você jogar Battlefield, você vai ver, mano. Você começa a ficar até com o cu na mão quando você vê o cavaleiro que o filho da puta vem e passa por cima de você, cara. Tá, parei. Bom, então, esses exércitos assírios, eles vinham com cavalarias poderosas, armas de ferro, lanças, arqueiros, e eles espalhavam o absoluto terror. Se você pega os registros da época, eles falam de esfolamentos, pessoas que eram esfoladas vivas por eles, que eles cortavam as orelhas, cortavam os órgãos genitais, cortavam o nariz da pessoa, escravizavam aqueles que sobreviviam. E foi baseado nessas práticas militaristas muito violentas e espalhar o terror contra os adversários que eles formaram um enorme império. Mas aí tem uma coisa que é contraditória, mas ao mesmo tempo eles que introduziram a ideia de uma árvore do conhecimento. Dentro da religiosidade deles, eles falavam da existência de uma árvore do conhecimento. E eles tinham a Biblioteca de Nínive, que reunia o máximo de obras possíveis, falando não só sobre o império deles, mas que falava sobre outras culturas também. Foi mal, minha boca tá seca, eu não tomei água, tá saindo uns cuspe aqui. Tinha dó dos alunos que ficavam na minha frente nessas horas. O principal rei dos assírios foi Assurbanipal. Por quê? Porque ele foi o cara que ampliou as fronteiras daquele império, e aí ele construiu a Biblioteca de Nínive, que foi a principal biblioteca de toda a Antiguidade Oriental, e ele acaba morrendo em 631. Mas ele não era o único, e haviam outros também. Inclusive, haviam histórias. Tinha uma cidade que eles haviam cercado, e a cidade resistiu. Ela resistiu à invasão deles. E eles demoraram um tempo para conquistar. Quando eles entraram na cidade, os relatos falam que o rei mandou pegar todos os soldados adversários e esfolar eles vivos e colocar as peles sobre as muralhas da cidade. Esse é o tipo da galera dos assírios. É a galera que você não queria trombar estando do outro lado, tá legal? O Império Assírio, é claro, também não vai ter duração ad infinitum. Eles começam a sofrer com revoltas daqueles povos que estavam dominados por eles. Aí você vê uma representação em baixo relevo, ou seja, esculpida na pedra, que mostra o que seria um rei caçando. Então, imagens de reis caçando leões, por exemplo, ou touros, sozinhos, isso são coisas que vão ser muito representadas. Por quê? Porque o leão é o símbolo da coragem, o leão é aquele animal que até hoje faz você cagar de medo. E mostrar um rei caçando um leão sozinho, o cara era muito foda, velho. O cara era um super-herói. Não tinha a Marvel, mas tinha isso, tá entendendo? Quando que o império deles acaba? Quando os caldeus começam a organizar toda uma revolta liderados por Nabopolassar, e em 612 eles acabam derrubando o império. E aí vem o segundo império da Babilônia. Também eu vou procurar colocar aí umas imagens legais de Nimrud e também os elmos assírios, que tem um formato super estranho para nós, mas que fazem todo sentido, porque afinal você batia com a espada e ele escorregava para fora, tá? Uma coisa que as armas, como por exemplo essa lâmina de machado que você tá vendo aí, elas tinham inscritas nelas orações em homenagem ao deus ou o nome da pessoa que era a proprietária. A relação deles com as armas era uma coisa diferente também. E bom,
Mais uma vez eu paro o vídeo no meio, eu achei que eu ia conseguir. Eu achei realmente que eu ia conseguir terminar pelo menos o Segundo Império Babilônico, mas não rolou. Então eu vou parar aqui pelos assírios e espero em mais um episódio terminar essa série que eu tô achando que tá ficando longa. Eu não quero que ela fique longa, que nem ficou aquela da Era Mineradora. Então eu vou tentar dar conta disso pra não ficar tão longo de novo, tá bom? Eu agradeço por todo o apoio, pela força, e um abraço e feliz Dia das Mulheres.